Olá, meu povo bonito! Bem-vindos a mais um Papo Fit. E eu não sei se vocês estão percebendo a mudança no nosso cenário. Eu, Thaís Torquato, nutricionista, apresentadora de vocês desde o primeiro episódio, junto com a produção, decidimos inovar o Papo Fit. Já que é um programa feito por mulheres e para mulheres, nada melhor do que fazer o jus. Então, a partir de agora, nós iremos trazer muita informação e novidade com convidadas especiais para motivar você, inspirar você e, claro, trazer muito conteúdo de qualidade. E hoje estamos aqui na presença da doutora Melissa Salgado. Ela, que é anestesiologista e nutróloga, que trabalha há mais de 8 anos em cirurgia bariátrica, veio nos agraciar com a sua presença e com muito conteúdo de qualidade. Bem-vindo, doutora, é um prazer. Obrigada, Thaís, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, eu acho que vai ser muito legal a nossa conversa. Doutora, sobre, quando a gente pensa em nutrologia, as pessoas remetem automaticamente, seria a dupla perfeita, né? Nutricionista e o nutrólogo. E a gente pensa no que as pessoas mais buscam, que é o emagrecimento. Assim, enquanto nutricionista, o que eu posso falar para vocês é que a primeira coisa que vem à nossa mente é o balanço energético, né? Que é para que a gente consiga emagrecer, a gente tem que gastar mais energia do que o nosso corpo consome. E falando um pouquinho sobre balanço energético, que é essa questão de quanto de caloria, a gente pensa em déficit calórico, falando sobre composição corporal, o que é que a gente tem que levar em consideração, além desse tal de déficit calórico que todo mundo fala? Eu acho assim, quando a gente fala de emagrecimento, a primeira coisa que a gente tem que pontuar é a diferença entre perder peso e emagrecer. Porque perder peso é reduzir o número na balança. Você pode estar perdendo gordura, mas você também pode estar perdendo só líquido, você pode estar perdendo até músculo. Então, quando a gente fala em emagrecer, é realmente perder gordura. E fazer isso de forma saudável é perder gordura mantendo a massa muscular. Porque músculo é vida, né? Músculo é movimentação, é saúde óssea, é metabolismo, né? O que vai deixar o nosso metabolismo mais rápido para manter esse resultado a longo prazo. Então, assim, não adianta a gente pensar em fazer algo pensar só em déficit calórico sem pensar, né, em qualidade, né? Em déficit calórico a gente está falando de quantidade. Mas para emagrecer de forma saudável, a gente tem que sempre pensar em qualidade, né? E adequação também, né? De você ter na dieta a quantidade de proteínas adequadas para manter aquela massa muscular, a questão dos micronutrientes, a gente não quer uma desnutrição, então a gente precisa pensar nas vitaminas, nos minerais, então ter uma dieta com bastante vegetais. Então, lógico que emagrecimento vai muito além do déficit calórico, né? Ele é essencial, mas é só o início. Eu acredito que no seu consultório talvez você perceba o quanto as pessoas se frustram, né? Porque, como você falou, é diferente, emagrecer é diferente de perder peso. E esse peso que a gente perde inicialmente é muito mais perda de líquidos, perda de água do que qualquer outra coisa. Você pode me contar um pouquinho de como é que funciona isso na prática? Assim, realmente a diferença do que é emagrecer e do que é perder número? Não, então a gente sempre avalia um paciente, né, muito além do peso, né? A gente, na consulta, lógico, o peso é importante sim, mas ele nunca pode ser o único parâmetro, né? Então a gente tem que avaliar a composição corporal. Pode ser por bioimpedância ou a medida das pregas, as medidas também, as circunferências corporais, porque, assim, muitas vezes o paciente ele volta para o retorno e está com o mesmo peso, né? Então, super frustrado. E, na verdade, ele conseguiu, ele perdeu gordura e ganhou massa. Então, é muito importante a gente ver além do peso. Falando, né, no início, é bem comum realmente a pessoa perder líquido, porque quando a gente faz uma pequena restrição de carboidrato, né, já diminui o glicogênio muscular e diminui a água, né, que o glicogênio muscular, né, ele tende a reter água, né, então, né, já nesse início tem uma perda de líquido. Mas com a continuação do processo, a constância, um déficit calórico por um tempo adequado, ele vai levar à perda de gordura também. E assim, os fatores hormonais e genéticos, de que forma eles vão influenciar? O que você costuma lidar no seu consultório, assim, que é mais comum?
A gente, primeira coisa, ver a individualidade, até o biotipo da pessoa, né? Para você estabelecer uma meta realista. Sim. Então, obviamente, também vão ter pessoas que vão emagrecer mais facilmente e outras vão, né, ter aquela pessoa, né, que chega, eu não como nada e não consigo emagrecer. E não necessariamente a pessoa está mentindo, ela realmente, ela ou não come adequadamente, ou ela realmente tem um metabolismo mais lento, né? A gente chama isso de queimador lento. Tem a questão da flexibilidade metabólica, então, que é muito comum no obeso, né? Que na verdade é a inflexibilidade, né? Ele tem uma dificuldade maior em mobilizar a gordura como fonte de energia. Sim. Então, mesmo às vezes aquela pessoa, existe aquele obeso que pratica muita atividade física, realmente, e não consegue emagrecer, porque ele só consegue, o corpo dele só consegue praticamente utilizar só o glicogênio, carboidrato, e ele não consegue queimar a gordura. Então, ele come carboidrato, usa para o exercício, e come mais e usa, e a gordura tá ali. Então, a gente tem que entender que cada organismo, né, vai responder de um jeito. Aí, nesse caso, desse caso que você citou, né, do obeso que tem essa inflexibilidade, seria necessário entrar com algum tipo de medicação? Onde é que entra, qual é o papel das medicações para emagrecer? Eu sou obrigada a tomar medicação para conseguir emagrecer? Pronto. A medicação, ela entra como uma ferramenta, né? Que a gente falou, o que emagrece, déficit calórico. Mas a questão é, como a gente vai atingir esse déficit calórico? Como a gente vai manter esse déficit calórico por tempo suficiente para ter perda de gordura efetivamente? Então, a medicação, ela entra como uma ferramenta, ela não é um emagrecedor, né? Que as pessoas gostam muito até de falar das canetinhas emagrecedoras, sim, da moda. E assim, a gente nem recomenda que use esse nome, porque nenhuma medicação vai te emagrecer. As medicações são ferramentas. E elas, assim, elas são indicadas para quem tem obesidade. Ela não é para aquela pessoa que quer botar o shake pro carnaval. Ela é para quem tem obesidade, ou seja, o IMC acima de 30, ou então quem tem sobrepeso, que é o IMC acima de 25, mas que já tenha comorbidades. E que já tenha tentado emagrecer pela mudança de estilo de vida e não tenha tido sucesso. Nesse caso, comorbidades tipo diabetes, hipertensão, dislipidemia, né, o colesterol alto, gordura no fígado, todas essas comorbidades relacionadas à obesidade, né, num paciente com sobrepeso já indica, né, junto com o sucesso da terapia, da terapia do emagrecimento com mudança do estilo de vida, já indica uma medicação. Olha só que importante o que você está falando. Eu costumo falar muito para os meus pacientes que nós somos uma equipe. Eu e ele, mas também todos os outros profissionais que ele frequenta. Então, qual seria uma indicação da medicação? Vou tentar recolocar, né? Seria tentar as terapias. O que são as terapias? Psicólogo, nutricionista, personal trainer, dependendo se for alguma pessoa com alguma lesão, né? Talvez um fisioterapeuta. Tentar mudança no estilo de vida, que no caso seria a alimentação, diminuir talvez o consumo de bebidas alcoólicas, para quem fuma, diminuir o ato de fumar. Ainda tem beber água, ainda tem ter uma boa qualidade de sono. Tudo isso fazem parte da terapia, tudo isso são ferramentas diferentes. E todas precisam ser usadas, né? O tratamento da obesidade, ele precisa ser multiprofissional, não existe sucesso a longo prazo sem isso, né? Eu até costumo dizer, assim, o paciente que toma uma medicação por conta própria, que é muito comum, assim, ainda pode se comprar em farmácia, ele tá jogando o dinheiro dele fora se ele não faz um acompanhamento junto. Se você usar uma medicação dessa sem um plano alimentar, é jogar dinheiro fora. É uma medicação muito cara, um tratamento caro. Não é uma medicação que você vai usar um mês. São 6 meses, 1 ano, pelo menos. Algumas pessoas até precisam usar pro resto da vida. E se você não tiver acompanhamento nutricional, você tá simplesmente rasgando seu dinheiro. Porque quando você parar, você vai voltar para os mesmos hábitos de antes e vai voltar para o mesmo corpo de antes. Eu lembrei, essa sua fala me lembrou de uma paciente que eu tive há alguns anos atrás, que ela tinha um comer transtornado. Super jovem, acredito que ela devia ter
26 anos na época que isso consultou comigo. E ela chegou reclamando que estava retendo muito líquido, que não conseguia emagrecer de jeito nenhum. E aí ela começou a tomar losartana. Losartana, para quem não conhece, é um antihipertensivo que é de uso comum, assim, muitas pessoas com hipertensão fazem uso da losartana. E ela tinha uma mudança, como é que fala? Uma distrofia da imagem corporal, não, como é? Dismorfismo corporal. Obrigada. Ela tinha dismorfismo corporal. Então ela se via no espelho completamente obesa, apesar dela ser uma jovem antes dos seus 30 anos, bem esbelta, mas ela começou a se sentir retida, começou a tomar um medicamento sem indicação médica nenhuma, e ela foi pro consultório porque ela queria que eu passasse uma dieta para ela emagrecer. Como é que eu vou passar uma dieta para uma mulher que começa a emagrecer? Sendo que ela se vê no espelho e ela não enxerga a realidade. Se ela tá bebendo água e pensando, meu Deus, será que essa água tem caloria? A gente sabe que a água não tem caloria, mas será que ela estava num nível de comer transtornada que ela mudava mesmo, assim, as concepções reais do pensamento dela. Então, o quão é perigoso a gente simplesmente usar um remédio sem a orientação profissional, sem um acompanhamento, e às vezes não é nem só isso, mas eu percebo que infelizmente tem muita... É difícil, porque a gente beira nas questões éticas, né? Infelizmente nós vemos muitos profissionais despreparados para a atuação em equipe. E aí, por exemplo, vamos fingir que eu fiz isso, né? Eu, nutricionista, vou lá e falo pro meu paciente: ai, toma Sibutramina, vai te ajudar a emagrecer. Sendo que eu não sou médica, sendo que eu não estudei a farmacologia, o efeito daquele remédio no corpo, eu não estudei tudo que vocês estudaram e estudam, a gente sabe que não para aí, né? Para poder passar isso para um paciente. Então, assim, a mudança do estilo de vida, mas aí principalmente a mudança da mentalidade entra muito. Com certeza. A gente, né, não existe resultado a longo prazo sem uma mudança de comportamento. Então, assim, seja qual for o método que a pessoa usou para emagrecer, ela precisa manter aquele comportamento a longo prazo, né? Eu falo com os pacientes, né, que assim, você não adianta assim, a gente passar um tratamento aqui para você fazer por 3 meses e depois parar e você voltar ao que né, a sua rotina normal. A gente tem que fazer o daqui para frente, né? Então, daqui para frente a gente vai comer desse jeito. Tanto que assim, a dieta, né, ela deve ser uma dieta que você poderia comer assim o resto da vida, né? Você pensar assim, o que você está comendo hoje, você poderia passar o resto da sua vida assim? Se você, não, é só um sacrifício aqui um mês para eu... Então, a gente já sabe que não vai ter sucesso, né? Então, a gente fala em mudar comportamento, a gente precisa aumentar a frequência dos comportamentos que vão nos ajudar, que vão nos aproximar do nosso objetivo e diminuir a frequência daqueles que vão nos afastar. Então, a gente tem que facilitar métodos para facilitar aquele comportamento. Então, você precisa de planejamento e organização, né? Eu sempre também friso muito isso, porque você precisa planejar o que você vai comer. Então, a gente faz umas 5 refeições por dia. A gente precisa planejar isso. Assim. E para você planejar, você tem que planejar suas compras, né? Planejar, ou então, onde eu vou comer, quem vai preparar, o que eu vou levar. Até as escapulidas da dieta a gente tem que planejar, né? Tentar assim, sábado eu tenho um aniversário, então essa semana eu vou segurar aqui a onda, vou tentar seguir mais direitinho. Então, e o exercício físico, né, também, eu digo assim, você tem que marcar um compromisso, né, assim, eu não gosto de atividade física, eu não gosto de nenhum exercício, você tem que fazer sem gostar, não tem jeito. Então, assim, faça o que você menos odeie e marque na sua agenda, assim, eu digo assim, você quer trabalhar todo dia, você acorda com vontade de trabalhar. Eu, por mais que eu ame meu trabalho, tem dia que eu preferia ficar em casa. Com certeza. Então, assim, nem todo dia eu gosto, nem todo dia eu vou treinar com vontade, mas eu vou, porque é um compromisso, eu marquei um compromisso comigo mesma. Eu não posso deixar meus pacientes esperando,
eu vou trabalhar. Eu também não posso faltar à academia porque eu marquei aquilo comigo, tá marcado. E você, de tanto repetir isso, você se acostuma. Eu não vou dizer que você com certeza vai gostar, né? Assim, eu hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu fui sedentária e hoje em dia eu sou muito ativa. E eu gosto realmente de treinar, na maioria dos dias. Mas, mesmo que você não possa garantir, não, um dia você vai gostar, mas você vai se acostumar. Vai ser tão natural quanto escovar os dentes, né? A gente não pensa se você gosta ou não gosta de escovar o dente. Você simplesmente vai e escova. Então, vai chegar um dia que você simplesmente, eu vou pra academia porque tá no horário de ir e pronto, né? Vai fazer parte de quem você é. É engraçado porque quando a gente pensa em nós mulheres, nós temos muito papel em casa da cuidadora. Então, eu sou nutricionista, eu sou amiga, eu sou irmã, mas muitas vezes eu sou a cuidadora. E muitas mulheres que nos assistem têm esse papel de cuidado. E o que eu escuto muito, eu não sei como é pra você, mas eu escuto muito demais no consultório mas eu não tenho como, Thaís, eu tenho que pegar os meninos no colégio e eu tenho que chegar em casa e levar a menina pra fazer karatê e depois isso e depois aquilo. É a história da máscara no avião, quando o avião tá caindo. Você tem que colocar primeiro em você pra depois colocar nos outros. É o que eu chamo de cuidar do cuidador. Um cuidador exausto, ele não vai conseguir cuidar de quem ele precisa. Então a gente tem que se colocar como prioridade, não porque eu sou melhor, porque eu me amo, amor próprio é tudo. Não é por isso que você tem que se colocar como prioridade, mas é porque se você se dispõe a ser essa pessoa que cuida, você tem que estar bem para conseguir cuidar. Como é que você vai dar a mão se você está sem braço, né? Então, é muito interessante a gente também frisar o papel da mulher na nossa sociedade hoje em dia mesmo, né? Vamos nos manter no assunto, mas mudar um pouquinho. A gente falou um pouco da indicação, da medicação. No caso, e você falou que quando faz as terapias, quando tenta mudança de estilo de vida, entra a medicação. Supondo que a pessoa tá com metabolismo assim no chão, tá muito ruim, ela tentou a mudança de estilo de vida, não conseguiu, tem talvez questões psicológicas associadas, mas não conseguiu a mudança, fez a dieta, tomou o remédio direitinho, mas mesmo assim não conseguiu emagrecer. Aí seria o caso de indicação da cirurgia bariátrica? Isso. Assim, a cirurgia bariátrica, ela vai entrar para os pacientes que tiveram falha na terapia tradicional, né? Mudança de estilo de vida, mais medicações, né? Ao contrário do que muita gente pensa que a bariátrica, ela é só para aquele super obeso, daquele paciente de 200 quilos, não é? A indicação da cirurgia bariátrica, né, ela foi ampliada até recentemente, tem uns 2 ou 3 anos que saiu as novas diretrizes, porque como a cirurgia, assim, hoje em dia é uma cirurgia de baixo risco e a gente já conhece os riscos associados à obesidade, então, assim, a balança ficou mais tendenciosa a você indicar a cirurgia mais cedo. Então, assim, pacientes obesos com IMC acima de 30, que tenham comorbidades associadas à obesidade, né, como hipertensão, diabetes, já podem ter indicação de cirurgia bariátrica. Ou a IMC acima de 35, independente de ter comorbidade ou não. Os planos de saúde ainda não se adaptaram às novas diretrizes, eles ainda estão nas antigas, que seria a IMC acima de 35 com comorbidades ou acima de 40 sem comorbidades, ou independente de comorbidades. E importante, tem que ter tentado tratamento clínico por pelo menos 2 anos. Né? Então, não é a pessoa, assim, não é uma indicação indiscriminada. Eu quero emagrecer, eu vou fazer logo uma cirurgia bariátrica. Até porque, ao contrário também do que muita gente pensa, não é um caminho fácil. Né? Muita gente pensa, ele foi fraco, ele optou pela solução mais fácil. E não é. Cirurgia bariátrica é um tratamento eficaz. Ele hoje em dia é um tratamento mais eficaz para a obesidade, mas ele não é uma solução definitiva. A gente tem que entender a obesidade como uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem tratamento. E aí vai entrar, né, vai ter graus diferentes de gravidade, e a cirurgia bariátrica vai entrar aí para aqueles pacientes que realmente não conseguem, mesmo com mudança de estilo de vida, atingir, assim, não necessariamente o IMC ideal, mas que consiga controlar suas comorbidades, né, e ter uma vida mais saudável. Entendi. E assim, eu até conheço muitas pessoas que fizeram bariátrica e eu tenho diferentes
pontos de vista. Não só pelo tipo cirúrgico que a pessoa fez, escolha cirúrgica, né? Mas também de como foi o pós. Assim, tem um emagrecimento muito rápido, a bariátrica, e a pessoa precisa se adaptar a isso, principalmente pelo psicológico. Porque você não vai mais poder comer da mesma forma que antes, suas roupas não vão mais funcionar, não vão mais caber como antes, e principalmente você está adaptado aí para uma festa e tomar 3 drinks e jantar. O bariátrico, ele não vai conseguir tomar 3 drinks e jantar. A gente tem que pensar o básico da cirurgia bariátrica, o estômago diminui. E além dessa diminuição do espaço, né, do espaço físico, também tem uma grande perda de área de não só absorção, mas de secreção de hormônios e de enzimas e nossa, são tantas coisas. Eu tô pensando aqui em vitamina B12, eu tô pensando em acidez estomacal. Será que a senhora pode falar? A senhora não, né? Opa, cometi um gafe aqui, às vezes acontece. Mais jovem do que eu, doutora Melissa. Controverso. Será que você pode contar um pouquinho de como é esse pós-operatório? São pacientes que têm um grande risco de desnutrição, são pacientes que têm uma diminuição absortiva, né, de absorção de nutrientes mesmo. Pode explicar um pouquinho para o pessoal de casa como é? Hoje em dia a gente temos 2 técnicas que são as mais realizadas, né? O sleeve, que mexe só no estômago, ele vai tirar uma parte, ele tira mais ou menos 70%, 80% do estômago, mas ele não mexe no intestino. Então a gente realmente diminui muito, ele é uma técnica que a gente chama de restritiva, ele diminui bastante a ingestão de alimentos, a quantidade, mas ele não vai alterar a absorção. O bypass, além de mexer no estômago, ele também vai mexer no intestino, vai criar um desvio. Então, realmente diminui, além da restrição de quantidade, ele diminui a absorção. E as duas, elas não, além da questão anatômica, elas têm também uma questão hormonal. Elas alteram os hormônios intestinais, assim como aquelas medicações para emagrecer, como o Wegovy, o Saxenda, eles mexem nos hormônios intestinais, que vão dar uma maior sensação de saciedade. Por isso, esse resultado mais efetivo a longo prazo. E sim, a gente tem que ter costumo dizer que o pós-operatório da cirurgia bariátrica é para sempre. Assim, você não tem alta da sua equipe multiprofissional. Então, as primeiras semanas é uma dieta bem restritiva, não com o objetivo de emagrecer, mas para cicatrizar o teu trato digestivo e readaptar ele. E depois, né, vai sendo uma evolução até ele chegar a uma dieta geral, que ele vai poder comer de tudo, mas em quantidades bem menores. E como você vai estar comendo menos, a questão da qualidade a gente tem que vai ser ainda mais importante, né? Então a dieta tem que ter alta qualidade e ter esse cuidado com os micronutrientes, né? Tem a necessidade de monitorizar e suplementar, né? E também, como falou, a questão psicológica, né? A gente também assim, tem que ter um acompanhamento psicológico. A equipe multidisciplinar para sempre. Né? Tem que ter você tem que ter essa cabeça, né, de um acompanhamento para o resto da vida, que não é um caminho fácil, né? É um caminho efetivo, mas ele não é fácil. É engraçado porque, nossa, é incrível como o tempo passa voando quando a gente fala sobre o que a gente gosta. É verdade. E a gente já tá chegando aqui no finalzinho, no nosso final, mas eu quero fazer só uma pincelada geral sobre tudo que nós falamos. Olha só, a gente falou sobre composição corporal, que às vezes perda de água não necessariamente é perda de peso. A gente falou sobre a importância do cuidado médico, da assistência de uma equipe multiprofissional para cuidar de você, porque você é multifacetado. Nós precisamos de diversos profissionais, não é porque um profissional é incompetente, não. É porque nós, enquanto seres humanos, nós somos multifacetados e precisamos de diferentes pontos de vista nos analisando. Então, assim como eu tenho muitas facetas, eu também preciso de muitas ferramentas. Aí entra atividade física, alimentação saudável, medicação para quem precisa, cirurgia para quem precisa. O grande segredo, a grande base é a mudança no estilo de vida mesmo, porque eu consigo fazer mudanças que são
como é que fala? Duradouras. Eu não faço uma mudança para um resultado ali imediato. Eu faço mudança duradoura e tudo isso requer motivação. Mas a motivação, como você muito bem falou, eu adoro ser nutricionista, mas eu não acordo todo dia às 6 horas da manhã. Nossa, que alegria! Então, a gente precisa de mais do que motivação, a disciplina. Talvez a base de tudo que a gente esteja falando aqui seja a consistência e a disciplina para uma saúde. Temos perguntas, produção, aqui para nossa convidada ilustríssima. Você pode dar aqui uma perguntinha para a gente, pode falar. Levando em consideração todo esse contexto que a gente vive de rede social, do culto ao corpo perfeito, a gente vê cada vez mais pessoas mais jovens, né, procurando medidas extremas para conseguir alcançar esse objetivo, né? Eu queria que você, como nutróloga especialista em bariátrica, deixasse sua opinião, né, assim, um esclarecimento. O que você acha sobre tudo isso? A gente tem que separar muito bem a questão do tratamento da obesidade, da busca do corpo perfeito, né? Porque quando a gente fala em não glamorizar a obesidade, a gente também não está falando de culto a um corpo irreal, né? A gente tem que, como eu falei no início, a questão das metas realistas, né? A pessoa tem que entender ver o seu biotipo, entender a sua genética e ver até onde o melhor que ela pode chegar. E a questão, assim, essa coisa da rede social, né? A gente vê o pessoal, a vida perfeita, o corpo perfeito, que é muito fácil você também maquiar uma foto, um vídeo, né? E aí as pessoas acabam tendo esses objetivos irreais que são inatingíveis, né? Mesmo com muita constância, muita disciplina, e acabam indo para tomar medicação sem indicação, hormônios, enfim. Aí é uma coisa é um tratamento muito multifatorial. A gente tem que pensar, né, em saúde mental, né, principalmente em bons relacionamentos, né, você ter bons exemplos perto de você, né, a sua rede de apoio que leve você para outros valores, né? Que você valorize outras coisas além do corpo, né? Valorizar, pensar mais na sua saúde, no seu bem-estar, né? Na sua qualidade de vida, né? Lógico, a aparência é importante, assim, a autoestima, se sentir bem com você mesma, é claro que é importante, né? Isso faz parte da qualidade de vida, mas é a questão do você chegar na sua melhor versão, né? Não na versão fantasiosa da internet. Idealizada, né? A sua melhor versão não necessariamente é a versão que o outro considera perfeita. A sua melhor versão é a versão em que o seu funcionamento é o melhor. E assim, nossa, que pergunta genial e que resposta completa. Nós estamos vivendo um momento de inversão de valores em que se valoriza a imagem em detrimento ao conteúdo. E se a gente pensar num corpo saudável, a gente está pensando num corpo que funciona bem, que tem saúde. Então, isso é que deveria ser o básico, o valorizado. Pessoal, para a gente finalizar, eu quero que vocês abram a descrição do vídeo, a descrição do áudio aqui do podcast. Sigam a doutora Melissa nas redes sociais, dê uma visitada no site dela. Quem não me seguir ainda, me siga. Um absurdo você não seguir. Se você não for inscrito no canal, pode se inscrever. Lembra de ativar o sininho, compartilhar com todas as mulheres que você quer que tenham essa melhor versão. E, doutora Melissa, muito obrigada. Eu queria, por favor, que você finalizasse com uma frase. Vamos começar uma nova tradição. Eu quero que você, por favor, olhe para a câmera e diga para essas mulheres que estão nos ouvindo uma mensagem que talvez você gostaria de ter ouvido. Eu vou falar uma mensagem que eu ouvi quando eu estava grávida, da minha psicóloga. Ela disse assim: você precisa ter uma rotina de autocuidado. Não porque depois que você tiver filho, você não vai mais se cuidar, mas você precisa ter uma rotina para você manter. Então, porque depois que a gente é mãe, principalmente, né, a gente acaba
se esquecendo um pouco da gente mesmo, né? Como falou assim, a mulher, ela tem muito... Desde muito cedo, ela tem essa coisa do cuidar do outro. Eu consigo perceber isso na minha filha de 2 anos, né? Ela já tem essa coisa do cuidado. E aí a gente acaba se esquecendo, principalmente, né, depois da maternidade. O autocuidado vira um luxo, que não deveria ser. Ele não é um gasto de tempo nem dinheiro, ele é investimento. Então, eu digo para as mulheres, seja em qual fase você esteja da sua vida, se você ainda não é mãe, já começa a se cuidar, porque depois você vai ter que continuar. E se você é mãe, ou às vezes você cuida já dos seus pais, e marido, casa, trabalho, se cuida, arrume o tempo. Eu sei que o tempo não é igual para todo mundo, a gente tem demandas diferentes, redes de apoio diferentes, né? Muita gente, muitas mães realmente tem uma dificuldade muito grande, assim, de ter um tempo de autocuidado, mas que isso seja uma prioridade, né? E que a sua rede de apoio, né, seu marido, seus pais, vejam isso, né? Que deem para você um tempo para você se cuidar. É isso, meu pessoal lindo. Um cheiro, até a próxima semana. E se você adorou a companhia da doutora Melissa, assim como eu, deixa nos comentários dizendo que adorou e que quer ela de novo. E dá uma sugestão de tema para ela voltar. Tchau! Tchau!